não quer dizer que eu vou ter os mesmos resultados. Então, é para quebrar aquele pensamento que a gente precisa sempre fazer diferente. Não necessariamente só fazer diferente. Se você tem aquele ditado, né? Se você tiver as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados. Não. A tendência é que você tenha resultados até piores. Porque o mundo está nessa eterna mudança, nessa constante mudança. O segundo ponto é um ponto que eu gosto bastante e que eu já vivenciei muito isso, que é elevar a equipe, o grupo. Porque se você eleva a equipe, todos crescem. Crescer sozinho não é ser líder. Isso aí na verdade, ele até dá esse exemplo, né? Que é uma pessoa oportunista. Então, o poder está em servir. O líder, ele não pode querer ter o poder e simplesmente objetivar aquele resultado para benefício próprio, mas sim de elevar a equipe. O terceiro item que ele coloca é inovar a obra. E na inovar a obra, ele coloca exemplo de alfabetização, né? Se a gente for alfabetizar as crianças hoje do mesmo jeito que eram alfabetizadas no passado, assim, é absurdo, gente, porque eu tenho criança em casa e eu sei o nível de desenvolvimento deles é absurdamente muito mais rápido do que o nosso, da nossa época, ou de pessoas até mais velhas. Uma criança, por exemplo, quando ela entra na escola, quando ela está em fase de alfabetização, ela já viu milhares de vídeos, milhares de filmes, ela já teve contato com tecnologia. Se a gente for usar aquele velho modelo de alfabetização, tipo letrinhas básicas, a criança não vai conseguir prestar atenção. Então tem que ser realmente diferente. Por isso é muito importante a gente inovar a obra para a liderança também. O quarto, que eu gosto muito, muito mesmo, e é algo que eu fazia, sempre fiz pelo meu jeito de ser, e eu não tinha consciência que isso era tão importante para a liderança. Porque a ideia que a gente tem, desde muito jovem, é que aquele líder, aquele gestor tem que ser bravo, tem que ser sério, tem que ser para poder conseguir ter o respeito da equipe. Tem que ter o respeito das pessoas, desde professor, em sala de aula. Mas, na verdade, gente, a gente tem a obrigação, como líder, de recriar o espírito. Ele fala isso de uma forma, assim, muito legal. Ele fala, assim, que, na verdade, seriedade não quer dizer tristeza, é o contrário de tristeza. Seriedade tem muito mais a ver com alegria. E aí ele dá alguns outros exemplos aqui. Por exemplo, é muito legal você ter essa alegria, ter essa seriedade e fazer essa comemoração quando você tem bons resultados. E na verdade ele fala que o contrário de seriedade é descompromisso. Então quer dizer que assim, aquela reunião séria não quer dizer que é uma reunião que as pessoas estão comprometidas. Não, isso não tem, é totalmente contrário. Que você pode sim compartilhar alegria com as pessoas e ao mesmo tempo ter esse compromisso das pessoas. E é exatamente isso que eu presenciei. Eu sempre quis trazer a gestão com uma forma mais descontraída, com uma forma mais alegre. Os nossos momentos sempre eram de alegria, de comemoração, de vibração. Isso fazia com que as pessoas se comprometiam muito mais. Então eu sempre falo bastante isso aqui, eu reforço, até porque foi algo que falado exatamente por ele. O quinto item é compreender e empreender o futuro. Aí ele dá um exemplo da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, ao contrário, você não pode deixar a vida te levar de forma nenhuma. E aí ele dá aquele outro exemplo, né? Aquele pensamento que é: quem sabe faz a obra, não espera acontecer. E eu também acredito muito nisso.
E aí ele dá um exemplo também de uma pessoa que viajou, estava a trabalho, aí estava chegando em casa e com muita saudade da esposa, querendo ter momentos assim de alegria com a esposa. Ele chega em casa, a esposa tá dormindo. Aí ele simplesmente ia se acomodar? Não. Ele foi lá, pegou 2 remédios, um copo d'água e acordou a esposa. E entregou o remédio pra ela. Falou, mas eu não tô com dor de cabeça. Ele, então tá ótimo. Então, é o exemplo de proatividade. A gente tem que ter a ousadia para ser proativo, gente. Se você não ter ousadia, se não tiver ousadia, você não é proativo. E aí ele traz também alguns insights sobre liderança, que o líder ele tem que inspirar, ele tem que ter sensibilidade, e que liderança não tem nada a ver com chefia. Chefia, na verdade, está vinculado ao cargo, né? E o líder, na verdade, a pessoa segue, a pessoa se inspira, porque ela gosta, porque aquilo para ela é algo que faz total diferença.